Ao lidarmos com dificuldades no relacionamento familiar, todos nós lembremos de nos aconselhar com o Senhor. Às vezes, Ele nos dirá o que fazer, às vezes, podemos escolher. Então, que lições podemos aprender com o Salvador ao procurar fortalecer nossos relacionamentos familiares? Então, bem-vindo aí, Reginaldo. Mais uma vez, estamos juntos aqui. Beleza, meu povo? O Daniel está tendo alguma dificuldade de saúde ainda, está se recuperando, mas em breve vai estar conosco aí de novo. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso podcast Jesus e as Relações Humanas. Esse é o nosso quarto encontro. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre Jesus e as relações familiares. Então, não esqueçam aí de marcar aí na descrição do vídeo a sua participação, sua frequência. Também fica à vontade aí para comentar, deixe seu comentário, curtam o vídeo aí, se inscrevam aqui no canal e compartilhem aí com as outras pessoas, né? Um prazer sempre estar aqui, né? E, e logo de cara aqui a gente vai tratar de alguns assuntos, algumas publicações semanal, né? Sempre que a gente tem usado aqui a publicação semanal para os jovens adultos da igreja. Então, nós vamos tratar de uma lá de janeiro de 2023 e outra de julho de 2025, né? Uma chama Enfrentar as dificuldades dos relacionamentos, essa é de janeiro de 2023, e a outra tem um nome bem diferente, né? Minha epifania sobre o discipulado em uma família que não é ativa na igreja. Então, a gente vamos usar, além de usar algumas das palavras dos profetas, né? Sobre esse tipo de relacionamento, né? E qual o sentimento inicial aí quando você pensa em relacionamento familiar? O que que te vem à mente aí, meu amigo? Complexo, mas muito bom. É muito legal. Eu não sei o que seria de mim sem minha família, sem tudo que acontece, todas as bagunças que acontecem dentro da minha casa. É isso mesmo, né? É dentro do lar que a gente é nós mesmos, né? Somos nós mesmos. É o lugar de estarmos juntos, né? De compartilharmos muitas coisas, muitas experiências e aprendermos muito, né? Tem uma escritura, Doutrina e Convênios, que eu queria compartilhar ali com vocês. Ela, né, quando a gente bate de cara assim, pensa no templo, né? Mas lá fala assim, né? Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias, e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Então, tem a ver com o templo, claro, mas assim, nosso lar, nossa casa também é um lugar para nós nos organizarmos, né? Às vezes as coisas não estão tão bem organizadas, a gente tem que dar um jeito, né? Preparar todas as coisas necessárias e estabelecer essa casa, né? Essa casa de oração, jejum, fé, aprendizado, glória, ordem, uma casa de Deus, né? Quando fala ordem ali, né? Pode ser de organizar e tudo, tá tudo, mas aí a gente entra numa nova ordem, né? Quando a gente se casa, né? O casamento celestial, nós entramos nessa ordem celestial, né? A ordem do casamento celestial, né? É uma ordem do sacerdócio, né? Que é só no templo, na casa de Deus, que a gente faz parte disso, né? Mas todos esses esforços, né? Que fala ali de casa de oração, jejum, fé, aprendizado e glória, ordem de Deus, né? De estar com o Senhor é o que vai fortalecer nosso lar, nossa família e nos aproximarmos, né, do Senhor. É um desafio. Por isso que o presidente Welder Holland, é presidente Holland hoje, né, que é presidente do Colo dos Doces, né, ele falou que dá trabalho, né? Dá trabalho. A família dá trabalho. Mas não é fácil, mas é possível, né? De estarmos juntos, de estarmos fortalecendo, né? Quando fala em casa de ordem, eu só queria perguntar pro pessoal aqui Vai lá. como é que tá seu armário, como é que tá sua gaveta, como é que tá seu quarto. Porque quando fala casa de ordem, eu lembro da minha casa, do quarto dos meus filhos, do armário dos meus filhos. Então, a desordem. Então, se você quer tranquilizar a sua mãe, dá uma arrumada lá, vai te ajudar muito, você vai ver. O relacionamento com a sua mãe vai ficar muito interessante. Legal. Então temos vários tipos,
várias famílias aqui, né? Sua família, cada uma é de uma forma, mas eu mesmo, meu lar, né, lá em casa, só eu sou membro da igreja, né? Assim, meus mães, meus pais, meus irmãos, né? Não aceitaram o evangelho, né? E aí, às vezes, seu cantinho ali tem que ser a sua casa de ordem, né? Só tem que se estabelecer um lugar ali, um lugar de oração, mas amar seus pais e ter esse amor é para todos, né? Não é só para os membros da igreja, né? Claro que o amor a Deus, né, está acima de todas as coisas, como o Senhor colocou, né? Como a gente coloca o amor a Deus, as outras coisas vão se alinhar, né? E aí todo esforço, toda oração, tudo para você ter um bom relacionamento na sua família, né? E essa primeira experiência que a gente vê lá nessa publicação, né, para os jovens adultos, né? Ele fala um pouco sobre esse lar, né? Na verdade é ela, né? Deixa eu pegar aqui o nome dela. É uma irmã. Ela é Gabi Vasquez, né? Que ela fala da epifania. Epifania pode ser um sentimento, né? Uma revelação, mas é uma coisa muito ligada. Você quer falar um pouquinho disso, não? Deixa lá. Tá mais ligado ao contexto de uma revelação, de Uma, algo, né, que ilumina a mente, é, expande o entendimento. eu vi uma definição que é súbita e profunda realização de uma verdade ou realidade, muitas vezes de natureza espiritual ou filosófica. É um momento de revelação, iluminação. Então ela teve uma revelação, né? Ela começa contando, a Gabi, que ela foi para a missão. Quando ela foi para a missão, né? Ela fala que a família dela, convívio familiar lá, a dinâmica era bem complexa, né? E quando ela foi para a missão, apenas a mãe dela e ela eram os únicos membros ativos da igreja, né? Agora, Ó, tudo. Mas pegou legal aí? Meu áudio está aqui desligado, mas vamos em frente. Acontece aí, ó, é hoje. Tivemos alguns desafios, mas estamos aí. Então, quando ela disse que quando ela foi para a missão, né, apenas a mãe dela eram membros ativos da igreja, né? Então, eles eram os únicos membros ativos, né? E quando ela terminou a missão, ela sentiu aquela responsabilidade, né? Eu vou, né, resgatar ali minha família, né, ajudar eles a reencontrar a fé. Ela achou que tudo que ela jogou isso sobre si, né? Muito da gente é assim, né? Eu tinha esse sentimento também em relação ao meu lar, minha família, minha mãe, assim, né? Tem, né? Eu sou o único membro da igreja, então falar, não, tem que conseguir, né? Levar eles para a igreja. Até hoje tem um desafio, né? Triste, né? Não aconteceu ainda, né? Mas, então ela achou que assim, como ela fez na missão, né? Ensinando seus pesquisadores, né? Os amigos da igreja, que ia ser igual, né? Era só fazer isso com a família, ia dar certo, mas não foi bem assim, não, né? não. Então ela esperava ajudar a família a encontrar a alegria do evangelho, né? Só que foi passando o tempo, as expectativas que ela tinha eram altas e não foram acontecendo, e ela sentiu cobrança vindo da própria igreja, né, dos membros da igreja, né? Então ela falou que e aí foi que ela fala desse sentimento que ela teve, né? Essa revelação, né? Que ela fala que teve uma epifania do discipulado, né? Então ela declara assim, né? Percebi que o evangelho é muito mais do que levar as pessoas para a igreja. É preciso fortalecer os relacionamentos e demonstrar amor semelhantes ao de Cristo. Essa mudança de expectativa não queria dizer que eu havia desistido. Em vez disso, eu estava preferindo me concentrar no amor. Então ela preferiu ali que concentrar no amor, acho. Ela achou que isso. Como essa mudança de perspectiva você acha que auxiliou a Gabi ali? O que você sentiu eu estudar? Você estava comentando, eu voltei na minha vida, né? Como que era. Minha família também não era da igreja, nunca se tornou até o dia de hoje. E chegar em casa no domingo da igreja era bebida, som alto, palavrão, aquela confusão toda. E no início eu lembro eu vindo da igreja, tirando a gravata na rua e colocando no bolso. Eu sabia o que, que iria acontecer. Depois a gente vai acostumando com gravata. E aí eu já chegava de gravata. A primeira vez que eu entrei em casa de gravata foi um deboche puro, me chamaram de pastor, não sei o quê, não sei o quê.
E eu lembro exatamente o que você falou. O meu quarto me transformou no meu lugar de ordem. O meu quarto era o único lugar que eu tinha, era o único lugar que eu tinha sossego, é onde eu fui colocando meus manuais do instituto para poder ler, onde eu fui colocando as minhas coisas. E tinha sempre isso em mente, né? Eu tenho que levar isso para a igreja, eu tenho que converter, tem que acontecer alguma coisa. Queimei litros de oração. Acho que minha oração não teve fé. Mas eu só queria compartilhar isso com seus jovens, com os que assistem seu podcast, que talvez você esteja nessa mesma situação. E é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Quisera que todos os nossos pais se convertessem, mas alguns não. E você talvez vai fazer do seu fone de ouvido o lugar mais santo. Eu, naquela época, não tinha fone de ouvido. Tinha, mas eu era muito pobre, não tinha condições. Mas eu fiz do meu quarto um lugar de resistência, um lugar de comunhão, um lugar de oração, um lugar de ordem, um lugar de Deus. E os sentimentos dessa moça parece que, assim, bateu com o meu, né? E a família não era, ela chegou de missão nesse estado, ela queria alguma coisa. Me fez voltar no passado, me fez lembrar de algumas pessoas que podem estar ouvindo e que talvez pense que as suas orações não foram atendidas, mas talvez o Senhor só está esperando mais de você mesmo. Ah, bacana. Queria colocar uma citação do Elder Ballard, né? Amy Russell Ballard, do Qual dos Doze Apóstolos. E ele vai falar um pouquinho sobre nutrir esses relacionamentos importantes, né? Então, muito bem. Dá para ler aí? Mas... Nutrir esses relacionamentos importantes é uma escolha. A escolha de fazer parte de uma família existe comprometimento, amor, paciência, comunicação e perdão. Pode haver ocasiões em que discordamos de outras pessoas, mas podemos fazê-lo sem ser desagradáveis. No namoro e no casamento, não amamos ou deixamos de amar como se fôssemos peças de xadrez sendo movidas no tabuleiro. Nós escolhemos amar e apoiar um ao outro. Fazemos o mesmo em outros relacionamentos familiares e com amigos que são como família para nós. Olha aí. Então é isso, né? É escolha, né? Nutrir o relacionamento é uma escolha. Vamos fazer essa escolha de nutrir os relacionamentos familiares, né? Então exige comprometimento, dá trabalho, né? É o The Holland falou. Exige comprometimento, amor, paciência, comunicação, perdão. Então tudo isso está no pacote aí, está envolvido, né? Então a gente pode haver ocasiões que vão discordar, né? Então eu sei que, como a minha família no membro da igreja, tem certos padrões que eles não seguem, tem certas coisas ali, mas ainda assim posso me aconselhar com a minha mãe, né? Ter o amor da minha mãe, me aproximar dela e, e ter seu auxílio também, né? E aí vem os outros relacionamentos que também vão se transformando nesse novo relacionamento familiar, né? Que é o amor, o casamento, né? Então, não pode ser, vou deixar de amar, como uma peça de xadrez, agora não quero mais amar, né? No tabuleiro, tirei. É interessante, né, que ele fala ali, né? Algum sentimento aí a respeito da situação? É, o que a gente precisa aprender é que um dos locais de se viver o evangelho é dentro de casa, é o lar. E os nossos pais que não são da igreja, eles precisam observar, mesmo que eles nunca aceitem, mas eles precisam observar a mudança que o evangelho opera em nós. E nós chegarmos em casa com maior tolerância, com maior paciência, com mais amor, com mais respeito, isso produz coisas interessantíssimas. Eu lembro como que minha família passou a me respeitar depois de um tempo, porque foram vendo isso. Meu pai foi o único mais aberto um pouquinho, que de manhã ele falava, vamos fazer oração? Na hora da gente fazer um lanche lá em casa, ele Bacana. pedia para fazer oração. Meu pai nunca pisou na porta da igreja, nunca. Meu pai daqui falou, nasci numa religião, vivo numa religião, vou morrer nessa religião. E foi mesmo, foi exatamente assim. Mas ele pelo menos me chamava para fazer oração de manhã. Nunca tivemos um problema. As pessoas então vão notando a mudança e vão notando que, pô,
fez diferença. O evangelho fez alguma mudança. Eu não quero, mas que fez diferença, fez. É a escolha. É a escolha, né? Cada um vai fazer, né? Mas é assim mesmo, em casa é a mesma coisa. Minha mãe é aquela religião, você é aquela religião até o final. E tá lá, tá firme lá, né? E eu e Daquela o forma. Teles somos pais, então a gente entende a perspectiva dos seus pais. Sim, Se vocês se tornarem melhores pessoas, se apurar o seu caráter, se vocês se diferenciarem como seres humanos bons, o seu pai, sua mãe vai explodir de alegria. Vai ser um outro relacionamento, vai ser um orgulho para os seus pais. exatamente. Eu acho interessante nesse discurso do Aldebalecht também que ele fala que nós podemos ter outras famílias, né? Que é os amigos, acaba tendo a família da ala também, né? Você crê que é relacionamento aí no instituto, né? É um bom lugar também, faz amigos, faz amizades, né? E você também nesses relacionamentos precisa ter a mesma desenvoltura aí, né? Paciência, comunicação, perdão, tudo isso vai. É por isso que é esse curso, né? As relações humanas, né? Vendo para o exemplo do Salvador, né? Das coisas que ele nos ensinou, né? A respeito do relacionamento familiar, como ele tratou a sua família, né? Imagino como foi difícil, né? Para o Salvador, ele era alvo, né? Porque ele se dizia o filho de Deus, imagina ali os outros irmãos, imagina como era a situação dentro do seu próprio lar, né? Tem alguns momentos ali, né? Jesus é seu preferido, mãe. É. Já imagino. Que lá em casa é um fala, né? Que um é preferido. Lá eu É, imagino. pois é, né? Tem isso, né? Aí a gente, nós, como pai, sempre fala, não, nós estamos todos iguais, né? Temos o mesmo amor, o mesmo carinho. Cada um é diferente, né? Mas aí voltando, né, para a experiência ali da Gabi, né? Ela fala assim, eu sabia que alguma coisa precisava mudar. Em vez de tentar fazer com que a minha família vivesse o evangelho, passei a me concentrar em amar e fortalecer meu vínculo com eles. É isso, encontrou algo, né? Para se apegar, para se voltar para os seus pais, para sua família, né? Amar e fortalecer o vínculo com eles. Assim não distanciaria os pais, né? Nem estariam mais próximos também do evangelho, né? Então, Essa é aquela parte mais difícil que pode existir nos relacionamentos, que é quando você dá algo sem esperar em troca. é, Porque a gente sempre quer alguma coisa. Eu, pelo menos, sempre quero alguma coisa. Mas essa é a essência do evangelho, quando você oferece. Você oferece o melhor que tem, você oferece o que Deus nos deu. E isso, de alguma maneira, vai tocar as pessoas, nem que sejam para que elas tenham uma nova perspectiva. Mas não é fácil. Fazer alguma coisa sem esperar em troca é pesado. ela fala, decidi amá-los não por causa do que fizeram ou deixaram de fazer, mas porque simplesmente queria mostrar a caridade por aqueles que mais amam neste mundo. Muito bom. Então, o amor é a essência, né, de todo relacionamento, seja com Deus, com o Salvador e com a nossa família, né, com os outros. E é o que você falou, né, mais difícil é isso. Amar sem esperar nada em troca, né? E falando disso, o, o Salvador, né, imagino lá na cruz, né, quando ele foi crucificado, estava lá, né, e a sua mãe estava lá, né, e ele vira pro apóstolo, né, aquele que ele amava, né, João, né, o mais amado, o amado aí, ó, seu filho preferido. Mas então, sobre João, ele fala, eis aqui, né, sua mãe, né, fala, eis aqui seu filho, eis aqui sua mãe. Então ele teve cuidado ali, né, até em meio ao sofrimento dele, deixar sua mãe aos cuidados de alguém, de demonstrar que ela não estaria totalmente desamparada ou só, né. Isso eu achei bem interessante. Uhum. Então, é isso, né? Ele fala ali que ela fala que teve essa epifania, né? Tem uma citação aqui do Alder Ballad, né? Que ele diz assim, mais, mais uma coisa entre as mais importantes, que mais importam, deixa eu voltar. Mais uma coisa entre as que mais importam é seguir o sussurro do Espírito em nossos relacionamentos mais significativos.
e em nosso empenho para amar o próximo como a nós mesmos, inclusive em nossas ministrações, em público e em particular. Então, seguiu o Espírito, né? Foi o que ela falou assim, tinha aquela revelação, aquela inspiração de como agir com a sua família. Então, nesses relacionamentos que mais importa, né? O Espírito pode ser nosso companheiro ali, nosso auxílio, né? Nos indicar como agir, né? Quantas vezes assim, em casa, no lar, com os filhos, com a minha esposa, né? Eu precisei parar, ponderar, porque se a gente agir pelo impulso, já foi, né? Então, eu parar e eu vi o Espírito, né? E aí, já eu tive muitas vezes, né? A inspiração de sentar com o filho e tratar daquele assunto, conversar e seguir aquilo que pude ser orientado, né? Ser guiado e as coisas foram se acertando, se acertaram, né? Eu tenho algo na minha vida que foi muito interessante, não é uma doutrina da igreja, não, é um conselho que eu recebi de um irmão chamado Atos Amorim, acho que você conheceu. Ah, sim. Ele foi presidente do templo na época de São Paulo do meu selamento, e ele que fez o meu selamento. E ele me deu dois conselhos que fez tanta diferença na minha vida. Ele virou para mim e falou assim: você pode passar por todos os desafios, só que você nunca coloque a palavra divórcio em nenhuma das suas conversas com a sua esposa. Nunca. Aí eu olhando aquele negócio, achei, né? Eu estava mais preocupado com a lua de mel do que outra coisa, então eu pensei que nunca ia acontecer. E a segunda coisa, ele falou: aconteça o que acontecer dentro da sua casa, você não pode mudar as rotinas para com Deus. Oração em família, reunião familiar, ir na igreja. E o que que aconteceu? Eu sou do interior de Minas, sou de Lafayette, vim para Belo Horizonte fui para Manaus, Manaus fui para Maceió. Eu e minha esposa já passamos de todo tipo de problema que os jovens possam imaginar. Todo tipo de problema que vocês imaginaram, a gente enfrentou. E esse conselho foi muito bacana, em não colocar essa palavra divórcio. Lembrando, não é doutrina da igreja, foi um conselho que mudou muito a minha vida. Então, nós já tivemos conversas pesadas, honestas, sérias, mas não entrou. E a segunda coisa, os nossos filhos algumas vezes nem percebiam que a gente estava com raiva um do outro. Porque era a hora da reunião familiar, vamos fazer a reunião familiar. Eu com raiva dela, ela com raiva de mim, aquela coisa toda, e vamos para a igreja. Então, existiam algumas outras coisas que o meu dever é com Deus. E o que estava acontecendo no contexto familiar, no contexto conjugal, né, que era meu e da minha esposa, isso não podia nunca, nós fizemos de tudo para nunca impactar os nossos filhos, nem o andamento da casa, nem as coisas, os nossos compromissos. E eu lembro que muitas vezes a gente fazia uma oração e quando a gente abria os olhos, a gente já se abraçava, já pedia desculpa e resolvia. Foi um conselho dado a mim, mas é um bom conselho se você quiser pensar sobre isso, é um bom conselho. Ah, excelente, Reginaldo. Então, você falou aí das coisas simples, né? Primeiro, a semana passada a gente falou primeiro do relacionamento com Deus, né? Antes de chegar aqui e falar sobre família, porque realmente é o mais importante, né? Então, por exemplo, num casamento, se a esposa, se o marido deixa de ter aquele relacionamento com o Senhor, de se aproximar do Senhor, né? Deixar de fazer essas coisas que parecem simples, que são simples, né? Do dia a dia, da oração, do jejum, da oração, do estudo das Escrituras, né? Da frequência à igreja, né? Que você tocou aí, a gente acaba se afastando mais e mais um do outro também, né? Porque o nosso convênio é com o Senhor, né? Quando a gente faz o selamento, né? Nós temos esse convênio com o Senhor, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, podemos nos aproximar um dos outros, né? Então, as autoridades gerais têm falado muito sobre isso, né? Sobre esse triângulo aí, o marido, a mulher, né? E o Pai Celestial, né? Quando mais se aproximamos lá, né? Nos aproximamos um do outro, mais se aproximamos de Deus, nos aproximamos mais um do outro, né? Então, nenhuma família é perfeita, minha família não é perfeita, a Não é sua é. não? Não é não? Não é Então é não. isso aí, né? E é o que ela fala, né, Gabi? Fala que a família dela não é perfeita, né? Mas podemos aperfeiçoar nosso amor pelo próximo, né? Podemos aperfeiçoar nosso amor ali pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, né?
E esse amor constante, imutável, é o tipo de amor que supera todos os desafios, né? É o tipo de amor que apoia a mudança e permite o crescimento e o retorno, né? É muito legal. Essa é uma citação, né? É a citação da sister, da irmã Tamara Runia, né? Então, embora a nossa família não seja perfeita, podemos aperfeiçoar nosso amor pelo próximo e até que se torne um amor constante, mutável, o tipo de amor que supera todos os desafios, tipo de amor que apoia a mudança e permite o crescimento e o retorno. Eu só queria dar uma ênfase, Teres, que isso é tão importante, porque algumas vezes a gente pensa assim: ah, minha família não é da igreja, então não vai ser perfeita. Mas podemos ter pessoas que estejam nos ouvindo, onde todo mundo é da igreja e a família não vai ser perfeita. Tinha reunião familiar lá em casa que eu queria esganar um menino lá em casa, queria jogar um na parede. É briga, é confusão, é aquilo. É assim mesmo. Então, todas as casas, se você retirou o teto, dentro é muito parecido. Não compare a sua família, entenda que são relações, o nome do curso já diz, humanas. Todo humano é imperfeito. Seu pai é imperfeito, sua mãe é imperfeita, seus irmãos são imperfeitos, assim como você que está nos ouvindo também é. Então, tem problema. Sim. Mesmo da Aldebed, né? Falo, contando a experiência do pai dele, não era membro da igreja. Então eles passaram, né? Todos passamos desafios. O presidente Nelson também, meu pai, né? Então todos temos desafios, né? Nossos pais. Até que eles aceitaram o evangelho ali, demorou um pouquinho. Então é assim mesmo, né? Então é o que a gente precisa ponderar um pouco, né? Então temos muitos desafios e até alguns podem pensar também, agora estamos falando muito de família, já vem a questão casamento, não vou casar, como é que vai ser? Sou solteiro, posso ser feliz ainda? Solteiro. Tudo bem, acho que pode pôr na geral aí, se a gente fala, bate um papo aqui, original. Então, foi a irmã Carole M. Stevens, né? E ela falou aí que ela é da presidência geral da Sociedade de Socorro, né? Então, ela fala dessa questão, né? Tem uma pergunta ali que a jovem faz, né? Como é que ela é solteira, tá sem esperança ali, né? Praticamente de se casar, tá meio nesse sentido, né? Triste com isso, né? E eu gosto que ela fala assim, né, que na igreja, né, a gente não é rotulado, né, não é para ser rotulado, né, como solteiro, casado, né, somos filhos de Deus, né, esse é o nosso título, né, o nosso rótulo, né, então todos nós somos filhos de Deus, né, e o Senhor nos vê assim, né, tem uma separação, né, assim, a reino de Deus para isso. O plano do Pai Celestial, ele é estruturado sobre família e não tem como fugir disso. Então, muitas vezes a gente pensa, eu preciso casar para ter minha família. Não, você já tem uma família. Talvez não seja a família que você queira, mas é sua família. Quando a gente se concentra nisso e sabe que dentro desse contexto familiar eu preciso fazer todas as coisas que o Evangelho me ensina para que um dia eu esteja apto de ter a minha própria família. A coisa fica mais leve. Agora, quando a gente separa entre casado, solteiro, não casei, eu sou solteiro, sou isso, sou aquilo, fica muito feio. Todos nós temos um contexto familiar. Todos nós temos. A única coisa que, dentro desse contexto, precisamos nos colocar à disposição de Deus para dar início a outra coisa, se assim Ele desejar. Muito bom. Ela dá o conselho de nos concentrarmos, né, naquilo que a gente pode fazer agora, né, eu, né? Todos nós passamos, né? Acho que decepções amorosas, namoros que não funcionaram. Oh, Acho que eu vou ficar solteiro. Achei assim, né? Mas aí, com o tempo, né? Quando concentrei em servir, em amar, em ajudar, né, no serviço da igreja, né? Claro que a gente vem, né? Principalmente quando a gente volta da missão, né? Missionário retornado, a casar, né? Veio da missão, né? Aquela última entrevista com o presidente da missão, fala de casamento e tudo mais, e não acontece, né? A gente começa a se cobrar muito, né? Mas um tempo, quando você se concentra, né, em servir, é isso que ela falou, né? Ela falou da irmã lá, espero que não, né? Ela falou da irmã lá, que está com 60 anos e é feliz, né? Está servindo na igreja, tá, né? Acho que é a esposa
O presidente Nelson, né, antes de casar com ele, Uhum. era solteiro, não tinha Isso. casado ainda, né? Não tinha, né? Então toda aquele a vida dela continua vivendo, né? Então, é, claro que alguns vão ter oportunidade, outros podem. Aí é uma decisão, né, pessoal? Mas sejam felizes, continuem servindo, continuem, né, buscando ajudar os outros, focalizando naquilo que é importante, né? Pessoalmente, mantenham-se dignos, né? Mantenha-se digno, né? Digno de ter a companhia do Espírito, viva os mandamentos, né? E aí o Senhor vai te auxiliar naquilo que você precisa, né? Naquilo que pode te ajudar, né? Então, então podemos ter algumas perguntas, dúvidas, né? Quando acontece algumas dificuldades na nossa vida, né? Mas tem uma citação aqui também do Elder Hammond que ele fala assim: podemos tentar adiar nossas perguntas relacionadas a como, quanto e nos concentrarmos em desenvolver fé em Jesus Cristo, que Ele não só tem poder de corrigir tudo, mas anseia por fazê-lo. Gosto muito disso, né? O Senhor não só tem o poder de corrigir tudo, mas Ele anseia por fazê-lo, né? Ele quer nos auxiliar, né? Eu lembrei de uma coisa aqui. O pessoal pode até pesquisar na internet que ela é irmã, era irmã do presidente Benson. E ela falava assim: quando eu sofro por não ter, mais ou menos assim, tá? Quando eu sofro por não ter me casado, eu lembro da alegria de que alguns homens que eu nunca poderia ter tido como marido. E a gente precisa entender que alguns relacionamentos só nos servirão mesmo de experiência, alguns namoros, algumas coisas desse tipo, só para a gente progredir, para a gente dar o próximo passo, para a gente adquirir uma atitude, uma característica cristã. Então, se você está enfrentando isso, terminou um relacionamento, somente foi para te dar uma característica de Cristo. Talvez seja perdão, misericórdia, amor a si próprio, não sei. Mas as perdas da vida, essas questões que não vão exatamente ao encontro daquilo que nós esperamos, é para nos ensinar lições para o restante da vida. A pessoa que me levou para a igreja, eu não casei com ela. Não casei, ela só me serviu para mostrar o caminho, a igreja. Sou muito grata a ela, está na igreja até hoje, abençoou a minha vida. Cada um seguiu o seu rumo e pronto. Queria dar um salto aqui e pular para o outro artigo que a gente estudou, né? Que fala de enfrentar as dificuldades nos relacionamentos, né? Então, ele é até uma terapeuta, né? É um Terapeuta terapeuta. conjugal e familiar, né? A Christy Monson. Monstro. Ela fala: os problemas que enfrentamos em nossos relacionamentos familiares podem nos testar até nosso limite emocional, né? Realmente, às vezes pode acontecer, né? Mas ela fala um pouquinho, só dando alguns conselhos que ela deu ali, né? Não vai dar pra gente ver tudo aqui, toda a matéria, né? Mas ela fala que a comunicação cristã pode trazer amor e compreensão, né? Então, como importante aí é a comunicação, né? Como ainda tenho a aprender bastante, né? Quando a gente logo casa, né? Quando a gente é jovem ainda, um jovem casal, tem muito conflito em relação a isso, né? Aprender, você viveu todo o seu tempo solteiro, agora está casado, com outra pessoa, de uma criação diferente, pensamentos diferentes, né? Eu e a Monique somos bem diferentes, somos bem diferentes, somos diferentes, né? Então, a gente vai se alinhando aí, né? Mas a comunicação é essencial, né? Como é que você vê isso, a questão da comunicação dentro do relacionamento familiar, casamento e os relacionamentos aí? Uma tendência da gente, quando está com raiva, algumas vezes é falar de forma brusca, dura, agressiva, ou se fechar. Ou as duas coisas. As duas coisas vai dar problema. As duas coisas dão problema. Se você é de um temperamento onde você fala, a gente só precisa entender, a verdade sempre precisa ser dita, mas tem a hora certa, o momento certo, a tonalidade de voz certa, tem tudo certinho, senão estoura tudo. Algumas vezes a comunicação deixa para outro dia, um outro momento. E guardar, segurar, também vai explodir num momento onde
talvez nem imagina, explode. Então, a comunicação ela precisa fluir, ela precisa estar lá dentro. A gente sempre percebe Jesus Cristo elogiando, Jesus Cristo falando bem, ou mesmo Jesus Cristo sendo severo com algumas pessoas. Jesus Cristo nunca conteve isso, ele sempre falou, ele sempre expressou os seus sentimentos através de uma comunicação que ele chegava onde ele queria. Às vezes a gente vai ter que sair um pouquinho da A sala, volta. dar uma volta, pensar um pouquinho, esfriar a cabeça. Ponderar é o que você falou, né? Sem explodir de uma vez no momento. Já tive momentos assim e não é a melhor forma, né? Não deixa de falar a verdade é É, dita, mas ela é dita de uma forma muito pesada. é, tem que dizer, né? Mas às vezes a gente vai, e às vezes vai alimentando, é o que você falou, vai alimentando, vai consumindo, já chega queimando. Aí, bomba atômica. Não resolve muito, né? Então, saber se comunicar, né? Saber pontuar no momento, mas ser claro, né? Você vai ter que agir com clareza, mas tem que ter cuidado, né? É uma coisa assim, ainda estudo muito sobre isso, né? Sobre a comunicação, comunicar melhor, melhorar na comunicação. É uma coisa que a gente vai ter que se alinhando. E às vezes são essas coisinhas, né, que vão minando ali o relacionamento, casamento, quando não sabe se comunicar, não sabe se expressar, né? Então é isso. E tem a compreensão, né, e o amor que nos aproxima, né? Compreender um ao outro, procurar ter aquela empatia, ter aquela tranquilidade, né? Realmente quer entender como a mulher fala, né? Às vezes ela fala muito assim, né? De comunicação na família. Mas é isso aí, né? E, e aí em todas as coisas a gente pode ser orientado pelo Senhor, né? Chegando aqui no final, ela dá algumas ideias, né? Para superar os relacionamentos desgastados, né? Então eu vou numerá-las aqui. Lá não está enumerado, mas seguir lá, né? Aí vocês devem estar vendo aí na tela. Inclua Deus tanto na cura pessoal quanto na cura em conjunto, né? Algum comentário sobre essa daí? Essa é um soco, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é o outro que é o problema, que o outro que está adoecido, que o problema é do outro. E quando a gente se relaciona, o problema é do casal. Tanto que Jesus Cristo até tem um momento lá que ele fala sobre a oferta, né? Se você for levar a oferta, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, volta lá, resolve, depois você vem e traz a sua oferta. O que o Senhor está dizendo no relacionamento de pessoas, eu posso ter 10% da culpa e a outra pessoa tem 90%, mas eu tenho 10%. Eu preciso ir lá resolver, eu preciso voltar. A gente precisa entender que é um problema dos dois, não é problema só de um, mas é uma só carne que Paulo sempre fala sobre um relacionamento. Isso me lembra de Joseph Smith, né? Teve uma discussão lá com Emma em casa, foi tentar traduzir, não funcionou. Realmente, né? Não sei se já teve assim, né? Você vai tentar dar aula no instituto, não vai funcionar. Se tiver algum problema, é assim mesmo, né? E a gente precisa ter o espírito, né? Para ensinar, para auxiliar, né? Fortalecer a juventude, né? Isso a gente não tem, né? Joseph Smith não conseguia traduzir, né? Teve, voltou lá para ele, pediu desculpa, aí conseguiu, voltou a traduzir, né? As placas, né? Mas inclua Deus, né? Na sua cura pessoal, na cura em conjunto, né? Um do outro, né? Busque o Senhor em oração, fortaleça, né? Tem umas... Não deixar, né? O sol se pôr, né? Sobre a ira, né? No casal, né? A discussão no casal, né? O 2 esteja preparado para sair de um relacionamento prejudicial, caso nenhum de vocês esteja disposto a fazer sua parte. Bem interessante, né? Uhum. Então, às vezes pode estar sendo abusivo, pode estar sendo, né? Como fala ali, prejudicial. Aí você tem que conhecer o coração um do outro aí. Você não quer mudar, não vai mudar, como é que vai fazer, né? Tem algum sentimento sobre isso? Não existe como resolver. Quer dizer, deixa eu reformular.
Todo problema, não importa qual seja no relacionamento, tem conserto. Não importa. Se os dois desejarem. Agora, se só um deseja, não adianta. Não pode fazer o que você quiser, que não dá. Agora, quando os dois estão olhando para o mesmo foco, para o mesmo alvo, não importa o que tenha acontecido. É que é esforço em conjunto mesmo, dos dois, São né? os dois. É um São os dois. relacionamento, né? Não adianta. E aqui ela dá outro conselho: procure ajuda externa, como um terapeuta ou um bispo, né? Então, às vezes, a gente vai precisar, né? Vai precisar de um profissional, fazer terapia, né? Vai ter que, vai ajudar, vai auxiliar, com certeza, né? Tudo isso foi nos trazido pelo Senhor também, né? Questão de ter a medicina, a terapia, tudo mais, vai auxiliar, com certeza. Busca ajuda. Só tome muito Só falta. cuidado, né? Quem você É, busca para ajuda. Tem que tomar muito cuidado. Você busca conselho em quem já passou por 4 divórcios, vai mandar você chutar o balde. Não é assim que funciona. Tem que ser um grupo de pessoas que são comedidas, são equilibradas. E aí dá. Aí nós vamos aconselhar com as pessoas. Tirando disso, é muito perigoso. é, dá para ainda bater tudo, vamos só passar ali, então, né? Aprenda a ouvir, tem que ouvir. Saber ouvir é bem importante. Às vezes mais do que falar. Aprenda a falar sobre assuntos difíceis, e controlar, né? A ira, a raiva, né? É, mas vai ter que tocar na ferida às vezes. Tem que falar, tem que falar. Fale quais são as necessidades e vontades, né? Suas necessidades. Às vezes você acha que o cônjuge sabe, a outra pessoa, seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Mas tem que falar. Defina limites, acho que é bem importante, né? A pessoa precisa saber também até onde ela pode ir com você, não pode, né? Atropelar, né, seus sentimentos, aquilo que, ó, não, isso aqui para mim não foi bom, não foi legal, né? Tem que colocar, né? Dê um tempo se a conversa se voltar para culpa ou crítica, quando começam a acusar o outro, aí Não dá certo. Não não dá vai certo. funcionar. Não vai, tem que dar um tempo. Uma coisa chama pontuar, né? Você errou nisso. Tá? A gente pontua outra coisa é acusar, outra coisa é dar adjetivo. Você é burro, você é isso. Aí pronto, aí vira bagunça. Legal. Ali a outra 9 aí, ó. Não termine uma conversa difícil sem decidir o que cada um de vocês vai fazer de diferente. Senão volta a ser difícil de novo logo depois. Terminou a conversa, se continuar. Ah, não, você sempre faz isso, você sempre faz isso. Aí fica aquela coisa, né? Aí não dá. Então, decida. Bom, vamos fazer um plano, vamos tentar assim. Às vezes não vai dar certo, né? Vamos fazer um plano assim. Ó, não funcionou, vamos rever. O que a gente pode fazer, né? Então, decida aí. A 10 é encontre formas de valorizar um ao outro. Ah, isso eu acho fantástico, né? Pontuar, né? Quando a pessoa faz algo bom, né? Você elogiar, saber elogiar, né? Elogiar, realmente demonstrar carinho, né? Estar apreço, né? Então isso é valorizar mesmo o outro, né? Então é isso mesmo. E último, seja disposto a perdoar e a buscar o perdão. Olha aí. Muito bom. Quando a gente estava falando, né, Região, sobre lendo aí, estudando, né, eu pensei em alguns jovens casais, né, têm tido muita dificuldade, né? Alguns têm passado muita dificuldade de manter seu casamento, de continuar, né? Tem um sentimento aí pra gente, né, no final desse podcast aqui? Eu queria falar uma coisa que prejudica muito. A gente fala muito sobre a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que existe um outro fenômeno que, se eu passo por alguma coisa, eu vivenciei alguma coisa, é uma tendência de eu adquirir apatia. Ou seja, como eu venci, eu não consigo compreender o outro que não vence. Nos relacionamentos, tem que se tomar muito cuidado quando o outro tem uma dificuldade que você já venceu, para não se tornar apático. Então, muitas vezes a gente fala, isso para mim é fácil, eu já venci isso,
Já passei, então a apatia, ela vai tomando uma proporção tão gigantesca que aí passa para acusações, passa para comparações e coisas desse tipo. Essa é uma do que eu estava falando sobre os relacionamentos. A outra coisa, para quem já terminou o seu relacionamento, terminou em divórcio, um término de um namoro, alguma coisa, que não pode ter na nossa vida é pecado. A gente livra-se do pecado e segue em frente. Não falo que a única solução que existe é o divórcio, mas se caso ela tenha passado na vida de alguém, existe uma vida pela frente. Existe uma história para ser construída. Deus continua a estar do seu lado. Segue em frente. É isso mesmo. Tem a vida justa, né? Digna, continua vivendo o evangelho, né? Tem uma escritura no livro de Mormon, de Alma, que muitos falam que é sobre o Capitão Moroni, né? Alma 48. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tô pensando de cabeça fez essa escritura agora, vai que dá ruim aqui. Mas vamos ver, acho que é 48, 17. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. Então. Ah, isso mesmo. É, antes, Alma ele reuniu com seu filho, com seus filhos, né? Tem um momento que ele faz uma entrevista pessoal, né? Cada um dos seus filhos, um deles é. E aí ele vai Corinto, né? Corinto ele quebra a lei de castidade, né? Se envolve, né? Com a meretriz Isabel. Mas aí durante toda aquela. Mas a alma não desiste dele, né? Não desistiu do seu filho, né? Então nós desistimos, né? Das famílias, dos nossos, daqueles a quem amamos, né? Buscamos ajudá-los, aconselhá-los. E a gente vê que ele muda. Porque quando a gente lê aqui, parece que é sobre Lamã, sobre Moroni, e é, né? No 17 fala, né? Se todos fossem como Moroni, né? Até os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre, né? E o diabo não teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Mas aí no 18 fala assim: Eis que ele era um homem como Amon, filho de Mosias, sim, também como os outros filhos de Mosias, sim, também como Alma e seus filhos, porque eram todos homens de Deus. Aí não fala Alma e seus filhos, exceto Corinto, né, que havia caído. Né? E você falou sobre isso, né? Não pode, tem que tirar o pecado, né? Tem que mudar, né? Então, às vezes vão acontecer as coisas, né? Como você falou, o divórcio, a gente pode se cobrar demais, aconteceu, né? Mas o importante ali, há uma amou seu filho, procurou auxiliá-lo e ele mudou de vida. Então ele era um homem, se tornou um homem de Deus, né? Então, que todos possam, né, ao lidar aí com as dificuldades no relacionamento familiar, que lembremos, né, de nos aconselhar com o Senhor. Às vezes ele nos dirá o que fazer, às vezes podemos escolher o que fazer, né? Ele mesmo falou, né, que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, né? Mas há ocasiões que precisamos confiar no Senhor. Se mantivermos uma perspectiva eterna, as riquezas da eternidade serão nossas. E todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Tá? Doutrina e Convênios 90, 24. Né? Então, obrigado aí por participarem mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês, aqui no curso Jesus e as Relações Humanas. Mandem aí seus comentários, seus sentimentos, se tem sido, se tem feito sentido para você, né, que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo. Então, marquem aí sua participação, o link vai estar na descrição do vídeo. E até a próxima, então, na próxima quarta. Até mais, Um gente. abraço.